Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 25. O capítulo 25 é um cântico de louvor pela misericórdia divina, mas esse capítulo 25, ele ainda lembra a profecia de Isaías, ainda lembra sobre a destruição da Babilônia. E a partir do versículo 6, nós vamos ver que a profecia para o final dos tempos, ela continua. Porque nós vimos no capítulo 24, e nós vamos ver no 25, também no 26, que Isaías continua profetizando para o final dos tempos. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui meditando a sua palavra, que o Senhor me dê entendimento e que eu possa compartilhar com sabedoria este entendimento, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus começa assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aqui o profeta começa exaltando. Aqui é como se o profeta estivesse dando um hino de gratidão e de louvor com alegria e reverência, exaltando a bondade e a grandeza de Deus de uma maneira eloquente, transmitindo uma mensagem de esperança e confiança em meio às circunstâncias desafiadoras enfrentadas pelo povo de Israel. Porque aqui ele diz: exaltar-te-ei e louvarei o teu nome. Ou seja, são palavras que não são apenas uma expressão de devoção, mas sim uma profunda declaração de fé. Isaías aqui quem reconhece quem é Deus, que Deus é o Senhor, e ele reconhece as maravilhas que ele realizou. Aqui nós vamos ver que ele vai estar dando ênfase à destruição da Babilônia, que Deus foi fiel para com o povo de Israel. Deus foi lá, a sua justiça veio, a sua ira veio, a Babilônia foi destruída e o povo de Israel que estava lá cativo, eles foram libertos e retornaram para a nação de Israel, para a terra de Canaã. Aí ele começa dizendo assim, versículo 2 diz assim: porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. Está se referindo à Babilônia. Aquela cidade forte, Deus a transformou em uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, jamais será reedificada. No versículo 3 diz assim: pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra de espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos serão aniquilados. Ou seja, aqui o profeta ele continua falando, né? Ele tá dizendo aqui que ele está fazendo uma declaração poderosa sobre a soberania divina, sobre as forças da tirania e da opressão. Porque diz aqui: tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Aqui Isaías, ele expressa a certeza de que Deus triunfará sobre aqueles que se orgulham e oprimem os outros. É uma mensagem de esperança para o povo de Israel, lembrando-os de que no final Deus prevaleceria sobre todas as adversidades. Aqui é um relato de exaltação a Deus, porque Deus cumpriu o que ele prometeu na destruição daquele povo que oprimia o seu povo, que era o povo de Deus. Ou seja, aqui Isaías ele está demonstrando um hino de louvor e de gratidão a Deus. Isaías não apenas está exaltando a grandeza do Senhor,
mas também ele está enfatizando a sua fidelidade, a confiabilidade, a proteção de Deus em tempos difíceis, porque foi assim que aquele povo passou durante 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas eles tiveram vitória, eles foram vitoriosos. Assim também é uma metáfora também com o final dos tempos, né? Porque o povo de Deus que vai atravessar por toda tribulação, por todo sofrimento, até a volta do Senhor, mas no final todos vão ser vitoriosos, ou seja, a vida vai ser vitoriosa sobre a morte não terá mais efeito sobre os seres vivos, né? Sobre a vida. Porque Deus vai aniquilar a morte. E todos os filhos de Deus, eles vão aclamar a vida, mas uma vida eterna, né? Então aqui é uma mensagem que ressoa não apenas para o povo de Israel da época, mas também para todos nós hoje, lembrando-nos de que, independentemente das circunstâncias, nós podemos encontrar segurança, esperança em Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso redentor. Então aqui é um cântico de louvor que Isaías começa no versículo 1 até o versículo 5, enfatizando o que Deus fez pelo povo, pelo seu povo, em retirar aquele povo da opressão do inimigo. A partir do versículo 6, a Isaías começa agora a falar a respeito desse povo de Deus que assim como eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, aqui também ele vai falar que aqueles também que forem libertos do pecado, esses vão ter direito a se assentarem no trono com Deus, eles vão ter direito a participarem do banquete celestial. Então no versículo 6 diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Ele está se referindo ao monte lá em Jerusalém. Ele diz: um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui Isaías está falando sobre um momento de festa, de celebração, de restauração, que ressoa com a promessa de um futuro brilhante para o povo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você já é um irmão em Cristo Jesus, se você está ouvindo esse vídeo, se você já entregou sua vida para Jesus, se você tem convicção da sua salvação, da sua morada eterna, é esse banquete que está preparado para você, para mim e para você, neste dia, porque nessa passagem aqui Isaías está falando desse banquete. Isaías aqui ele está falando sobre um banquete preparado pelo Senhor para todos aqueles que forem fiéis a Ele, obedientes a Ele, e que não se desviaram, mas continuaram firmes no propósito de servir ao Senhor. E aqui ele está mostrando, Isaías, onde as alegrias terrenas elas são superadas pelas bênçãos celestiais. Então aqui, nada que nós vivamos, o que nós vivemos aqui nessa terra, não se compara com as alegrias que nós iremos ter no futuro, na eternidade. Então aqui é como Isaías está dizendo que nada nesse mundo supera o que virá. Então que nós não podemos jamais voltar os nossos olhos para esse mundo, se apegar com as coisas desse mundo, porque isso aqui tudo é passageiro. O que vai ser eterno vai ser a eternidade junto ao Senhor. E esse banquete vai ser preparado para todos aqueles que conseguiram atravessar esse mundo sendo fiéis a Ele. E aqui Isaías inicia proclamando, né, que o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos. Este monte aqui é o símbolo da presença de Deus
e da redenção. E ele está falando do monte lá em Jerusalém, porque é em Jerusalém que o trono de Deus vai descer e ele vai reinar de Jerusalém. Aqui o banquete aqui é uma representação simbólica da generosidade divina, onde coisas gordurosas e vinhos velhos representam o melhor que Deus tem para oferecer. Então aqui nós vemos que as alegrias terrenas, elas não podem ser comparadas com as alegrias pelas bênçãos celestiais, né? E imagina você estar nesse banquete, né? Aqui ele fala da inclusão de vinhos velhos, uma festa com vinhos velhos e vinhos velhos bem clarificados. Aqui não está dizendo esse banquete não é apenas uma referência a bebidas finas, mas também simboliza a qualidade e a excelência das bênçãos que Deus concede. Esse é um banquete que transcende as alegrias terrenas, é um reflexo das recompensas espirituais que aguardam aqueles que confiam em Deus. Então nós não podemos desanimar na nossa fé, nós temos que continuar firmes em confiarmos no Senhor. E aqui ele diz que uma característica marcante, a partir do versículo 7, ele diz assim: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O véu aqui simboliza a ignorância espiritual e o entendimento limitado das pessoas em relação a Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que vivem na total ignorância, numa total ignorância espiritual, porque não conhecem a palavra de Deus. As pessoas, aqui ele está dizendo que vai chegar a época e para você participar desse banquete celestial, você tem que estar com esse véu descoberto. Você não pode chegar nesse banquete com um véu cobrindo o seu rosto, ou seja, você ficar sem entendimento de quem é Deus e da palavra de Deus. Você tem que tomar esse entendimento, ficar cheio desse entendimento de quem é Deus aqui nessa vida. Então esse véu é retirado de mim, de você, no momento da nossa conversão, no momento em que você se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É nesse momento que o véu é retirado do seu rosto e você passa a conhecer verdadeiramente, saber quem é Deus e a entender verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo que quem vai participar desse banquete são aqueles que foram descobertos, o véu. Não vai existir mais neles nenhum véu. Aí ele diz, aí Deus tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como se estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Rebaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las e derribá-las por terra até ao pó. Ou seja, aqui nós estamos vendo que essa visão desse banquete celestial que Isaías nos apresenta, né, é uma mensagem de esperança e redenção, é uma promessa de que Deus não apenas suprirá nossas necessidades materiais, mas também nos revelará a sua verdade, ele removerá toda tristeza, nos trará alegria, né, e salvação. Este banquete transcende as alegrias efêmeras deste mundo. Então, esse banquete nós podemos já aproveitar
aqui em vida, no momento da nossa conversão. Então, esse banquete é um reino, é a presença do reino de Deus aqui. É um convite para confiarmos na promessa de Deus e esperarmos com expectativa a alegria do banquete celestial, porque nesse banquete celestial nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. A partir desse versículo 10, ele diz assim: porque a mão do Senhor descansará neste monte. Ou seja, aqui, nesse versículo, aqui é uma descrição poderosa da derrota dos inimigos de Israel. Moabe, aqui ele menciona a nação de Moabe, porque a nação de Moabe foi uma nação que foi contra Israel. Então ele está dizendo, dando um exemplo de Moabe, mas ele vai destruir todo aquele que é inimigo dele e do povo de Deus. Ele está falando sobre a derrota dos inimigos de Israel, Moabe, mas também ele está falando que ele destruirá todos aqueles que forem inimigos dele, inimigos do seu povo. É assim que ele está dizendo. Ele está falando, assim como eu destruí todos os inimigos de Israel, assim também vai ser destruído todos aqueles que se levantarem contra mim. E ele aqui no versículo 11 diz assim: no meio disto estenderá ele as mãos como as estende o nadador para nadar. Aqui ele evoca a ideia de que mesmo que os inimigos tentem resistir, sua arrogância será vencida pela mão divina. Deus é retratado como um nadador habilidoso, dominando as águas turbulentas da batalha. Ninguém pode contra Deus. E abaixará a fortaleza das alturas. Aqui está dizendo: mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros. Ou seja, a fortaleza dos muros representa a força e a arrogância dos inimigos de Israel. A promessa é clara: Deus derrubará essa fortaleza, reduzindo a pó, assim como ele fez naquela época. Ele vai também fazer contra quem? Contra Satanás, contra o dragão, contra o anticristo, contra todas as hostes espirituais do mal. Deus vai derrotá-las. Então aqui é uma metáfora, fala a respeito da destruição da Babilônia, dos inimigos de Israel, mas também está falando sobre o banquete que será quando Deus vencer também o seu principal inimigo, que é Satanás. Então aqui nós vimos que nós podemos refletir com isso, aqui em Isaías capítulo 25, que o profeta Isaías, ele expressa uma profunda gratidão e grandeza e louva a Deus pelas suas maravilhas e conselhos verdadeiros e por tudo que Deus fez para salvar o povo de Israel da Babilônia, né? Aqui do versículo 1 ao versículo 5 nós vimos que ele conta o que Deus fez por aquele povo. Então nós também temos que fazer disso um exemplo para nós, para a nossa vida, que nós temos que ter gratidão com Deus, porque a gratidão é um motivo que é para que nós possamos sermos gratos a Deus por tão grande ato dele ter vindo aqui na terra morrer por cada um de nós, por cada pecador. Os pecadores serão salvos quando levarem os seus pecados para a cruz. E isso nós somos gratos porque Deus deu a vida, deu seu único filho para vir aqui nessa terra morrer por cada um de nós. Então nós só temos que agradecer a Deus, assim como Isaías está dizendo que ele mesmo está sendo grato pelo que Deus fez em libertar aquele povo cativo da Babilônia e de fazer a Babilônia um montão de ruínas. Assim também nós
devemos agradecer a Deus, porque o que Deus fez entregar o seu filho para morrer em nosso lugar é motivo de gratidão para nós. E assim também que a gente tem que crer que esse banquete celestial nós iremos participar, mas só vão participar desse banquete aqueles onde já foi retirado o véu. Que véu é esse? É a separação que existe entre aquele que é pecador e aquele que está em Deus, aquele que já se converteu, que já entregou sua vida para Jesus, que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse foi removido o véu da ignorância espiritual. E a partir do momento em que esse véu é rasgado na vida dessa pessoa, ela passa a conhecer verdadeiramente quem é Deus e a participar da alegria da salvação e já entrar na preparação para esse banquete celestial. Então, que cada pessoa que esteja ouvindo e vendo esse vídeo, que se ainda não tem a convicção de salvação para poder participar desse banquete celestial, então você faça isso hoje. Você se arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e peça para Jesus vir a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Amém?